Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Acabei de gravar vários vídeos. Em um desses vídeos eu comentei sobre emocionalidade, né, voltado para a educação das crianças. E aí parei e pensei, poxa, vamos fazer um vídeo também sobre emocionalidade, né, bater um papo. Então vamos falar sobre o campo emocional. A inspiração do vídeo ela veio de uma citação de um relato, né, meu com uma criança, amigo meu, gerador emocional, né? E aí ele estava lá brincando, é uma criança que sempre estava muito agitada, muito brincalhona. E aí um dia ela estava fazendo uma brincadeira com os amigos de espadachim, que o poder do espadachim está na sua respiração. E eles brincando, psh, psh, psh. Daí ele chegou em mim assim, e eu falei, você quer saber, quer desbloquear o seu poder da sua respiração? Ele falou, quero, tio. Daí eu comecei a falar, vai, então puxa, solta, puxa, solta. E ele começou a fazer isso, né? E aí depois que ele fez algumas vezes, assim, eu falei, tem que se concentrar, sente sua respiração. Ele ficou calmo, calmo, pleno, virou um mestrinho espiritual. Depois ele ficava tentando falar para as crianças fazerem a mesma coisa. Ele falava, gente, o tio, aprende com o tio, sabe? Totalmente presente. Moral da história: a respiração ajuda a equilibrar os seus humores emocionais. Então, eu quero falar exatamente do campo emocional e quero trazer também ferramentas que nos conectam a essa onda, tá? Sejam ferramentas que vocês podem aplicar, por exemplo, respiração. Respirar. Prediz que o plexo solar ele pensa pela respiração, né? Então, o fluir nos sentimentos e nos humores, nas paixões que vivem altos e baixos, você ajuda a equilibrar eles e fluir neles por meio da respiração, né? Então a gente já sabe que a emocionalidade é uma autoridade, né? Então o que significa autoridade? A autoridade é aquele centro interno dentro da gente que a gente tem que entender como ele funciona, qual é o mecanismo dele para ele te autorizar a tomar decisões corretas na vida. 50% do mundo são emocionais. E o que a gente vê aí fora? Caos emocional. A gente vê pessoas emocionais que não conseguem se sintonizar na tua emocionalidade, vivem sempre de altos e baixos emocionais, reprimidos ou expressados de forma horrível, né, de forma agressiva, manipuladora, né? Então a gente sempre está vendo essa distorção da emoção no mundo e nas pessoas que não conseguem se sintonizar nesse campo emocional que é muito leve, né? Então, ao invés de a gente perceber a emoção como uma leveza no campo, nós vemos sempre densidade por conta dessa falta de conhecimento que as pessoas têm, falta de conhecimento em si mesmo, né? E principalmente nesse campo da emocionalidade. Então a gente vê muitos livros que ajudam a gente a reconhecer esse campo emocional dentro da gente, mas ainda assim sempre às vezes, sabe, eu percebo que falta aquela precisão de como realmente esse rolê funciona, como esse centro emocional funciona, que nada mais é do que um campo que a gente vive muito forte na nossa vida, né? Tanto que se você tem o plexo solar definido, automaticamente você é emocional, para você ver como esse campo das emoções ele é intenso, é forte, é marcante na vida das pessoas. O objetivo desse vídeo é trazer insights para você emocional começar a fluir melhor na sua onda emocional por meio do entendimento e de algumas técnicas que ajudam, por exemplo, a própria respiração. Então a ideia aqui é quebrar paradigmas sobre decisões emocionais, é entender esse campo como ele realmente funciona, tá? Então vamos lá. Decisões. A vida é feita de decisões. A premissa é decidimos, né? Mesmo que seja com a mente, né? A gente decide. A ideia aqui é tirar as decisões da mente e levar elas para o campo da emocionalidade. Então estamos sempre presos no isso e aquilo, isso e aquilo. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Né? E uma emoção totalmente oculta.
você não está levando em consideração o campo da sua autoridade na hora de tomar as decisões, exatamente por isso que a sua vida acaba se tornando um caos emocional, né? Então, o que a gente sabe sobre emocionalidade? Emocionalidade é uma onda. Então, são decisões na onda. Então, não são decisões no momento presente tomadas pela sua cabeça, baseadas naquilo que você acha, que no final das contas acabam sendo só paradigmas que você toma a decisão em cima deles e você sempre se tira do seu ser, da sua autoridade interna, né? Então, vamos entender esse negócio. Uma onda. Cara, primeira coisa que a gente vê aí é a decisão ela não está ali, não está aqui, não está no pensamento, na fórmula mental, mas ela está numa onda que muda durante o tempo e que muitas vezes não tem nada a ver com o que você pensa. Então é muito importante que seja entendido que são campos diferentes. A emoção, ela fala de sentimento, né? Ela não fala de fórmula mental, ela fala de sentir a experiência da vida. Viver para sentir, para ter clareza ou não sobre aquilo que você quer fazer. Lembrando que a clareza ela é uma coisa leve, né? É como se você nem conseguisse ter 100% de clareza de alguma coisa. Não existe, né? O máximo que você, ser emocional, pode perceber aí é um 80% sim, 20% não, e aquilo ali já é o suficiente para você tomar a decisão, né? Então a emoção ela não é fácil, né? Ao mesmo tempo que se você entende ela é muito simples, né? Só que essa simplicidade envolve um soltar da cabeça, né? Porque o que acontece? As nossas decisões, nós fomos educados a levar as decisões para a cabeça. Então a gente sempre pega as decisões do dia a dia e mede elas, interpreta elas, pesa elas, calcula elas para tentar achar a resolução. Só que quando a gente está falando de um campo emocional que vive em uma onda de sentir, de viver altos e depois baixos, mudando a percepção daquilo que você pensa, né? Porque você pensa, quando você está feliz, você pensa de um jeito. Quando você está triste, você vai estar se vendo pensando de outro jeito, vendo as coisas de outro jeito, né? Então, o importante aqui é que esses pensamentos, esse cálculo, esse processamento das decisões, ele saia daqui. A ideia é abrir mão das decisões e se conectar ao mundo do tempo emocional, que é uma onda de sentimentos, em que um dia você sente as coisas de um jeito, você está de um jeito, no outro dia você está de outro jeito, no outro dia você está de outro jeito, e ao longo desse processo que é uma onda emocional, você chega à clareza, né? Se você fica tomando decisões com a mente, você acaba se vendo sempre em situações muitas vezes erradas, porque você não conseguiu dar o tempo que você precisava para entender essa clareza daquilo que você precisa fazer e você acaba criando eventos na sua vida que acabam criando mais caos, né? Imagina, você fala, eu quero fazer isso, daí não é. Daí você não queria mais, daí você vai fazer outra coisa, não queria mais. E você não consegue dar tempo e você não se sintoniza no seu corpo que está conectado ao movimento da vida. Então a sua autoridade interna é o único canal que você tem para conseguir se sintonizar nos movimentos certos que você tem que fazer. Seja gerador, manifestador, projetor, né? Cada um com a sua estratégia, mas no final das contas a emocionalidade sempre vai pedir um soltar, né? Então é preciso que você solte o que você acha que tem que fazer. Então, dicas. Ser emocional, a gente já sabe que muda de humor. Isso é uma coisa para você observar. Então você tem que acreditar nisso. Não adianta você ler e falar, eu sou assim, e não trazer isso para a consciência do seu dia. Como você traz isso para a consciência do seu dia? Você vai percebendo o seu humor, né? Mesmo que você não tenha muita consciência disso, você vai conseguir perceber se aquele dia você está feliz ou você está meio para baixo, né? Porque fica no campo ali, fica no campo interno. Você consegue perceber que não, hoje você não está bem, né? No outro dia você está mais eufórico. E é importante que você perceba essas mudanças. Então, descobriu que você é emocional, você tem que começar a fazer esse trabalho de observar a si mesmo. Só para você ver que você muda de humor.
E só para você ver que tomar decisões num dia, veio uma questão ali, você decidir, pode só criar confusão na sua vida. Mas quando você está ali na decisão, não, é isso mesmo. Você vai fazer besteira, né? E vai decidir uma coisa que na verdade você não quer, porque dias depois seu humor vai mudar. Tem problema? Não, não tem problema. É mais um aprendizado. Então, decidiu de forma impulsiva ali, observa que você decidiu. Vê como é que você estava ali lidando com aquilo. Você estava nervoso? Porque o que acontece? Né? A frequência que seria de caótica do plexo solar, ela cria nervosismo. E nervosismo significa eu não estou claro. O seu campo emocional não está claro. Sua mente, eu tenho certeza, mas o seu campo emocional não está claro. E daí, na hora da decisão, você vai perceber que há um desequilíbrio em como você está decidindo aquilo. E é muito importante que você se conscientize desse campo nervoso dentro de você na hora que você está tomando decisão com a cabeça de forma espontânea. Veio uma questão na cabeça, decidiu, como o seu corpo estava? Ele estava pleno, equilibrado, claro, porque clareza é uma coisa que você sente que há um equilíbrio interno quando você está tomando uma decisão clara. Aquilo é claro, mas, sabe, fluiu para aquela direção. Você não teve que medir e aplicar a fórmula, mas simplesmente as coisas culminaram naquela direção, né? Então, começar a observar suas decisões mentais, impulsivas, sabe? Que você comete repetidamente, sem dar tempo. Como que você está entrando nessas decisões? O que o seu corpo está falando para você e que sua mente não está querendo escutar, né? Sejam altos de nervosismo, baixo de nervosismo, sabe? O nervosismo ele vai existir sempre no campo a partir do momento que você está tomando uma decisão com a cabeça. Sempre. A questão é, cada pessoa emocional tem que sentir essa energia do nervosismo dentro do próprio corpo. É possível? É possível. Eu até hoje estou aprendendo, mas começa a se tornar nítido. Eu estou falando uma coisa e eu não quero falar, eu estou nervoso, então por que eu estou falando? Né? Então, o plexo solar muitas vezes ele não quer falar, ele não está querendo fazer nada, ele não quer se envolver e está errado? Não, não está errado, porque é assim que ele funciona. Então, o mundo ele sempre exige decisões da gente. Ele exige que você decida isso e aquilo agora, né? Mas o emocional ele não quer participar disso. O campo emocional ele precisa de tempo. Né? Mas a nossa educação voltada para a sociedade, ela é difícil, porque parece que eles querem que a gente decida o que a gente quer agora, para dar certo, para viver, para ganhar dinheiro, para não sei o que, qualquer motivo que seja, qualquer paradigma que você tenha adquirido por conta de educações disfuncionais, né, na sua vida, o mundo está te exigindo, só que o seu plexo solar, o seu campo emocional, ele não quer, você não quer, entendeu? Você não quer ser impulsivo e tomar decisões com a cabeça, porque isso vai te fazer muito mal, né? Então você vai sempre trabalhar com o plexo solar totalmente distorcido. E para distorcer ele, para desdar o nó emocional, meditação, respiração, soltar as decisões. Então, tem uma questão ali na cabeça, solta. E solta não é, peguei, tô com essa decisão, não, eu vou esperar, mas você continua pensando, aí você dorme, acorda e você continua pensando. E às vezes aquilo ali não é para você e você nunca vai sentir clareza, mas sua mente não vai parar de ficar pensando aquilo. Também não é assim que funciona. O campo emocional, ele não se trata do que você pensa sobre a sua vida, mas do que você sente. O sentimento é uma coisa que você só consegue adquirir, às vezes, por meio de viver. Não pensar, mas viver. Né? Vive um dia. Tem uma questão, apareceu uma coisa, solta, desprende as questões da tua cabeça. Respira, técnicas de respiração, sabe? Medita, né? Tá pensando isso, aquilo, sabe? Solta, porque se você ficar ali, isso vai fazer tão mal pro seu corpo emocional, entende? Ficar ali pesando a decisão, será que é isso? Será que é aquilo? Será que é isso? Será que é aquilo? Tô nervoso. Pra quê?
sendo que isso não está no seu controle. Porque quando a decisão ela vem do plexo solar, ela simplesmente chega no tempo que tem que chegar ou não chega. Mas você soltou, entende? Você soltou, você não fica com a questão. Porque eu percebo muito isso em mim. Fica isso e aquilo. E fica meio nervoso. Ah, não, tô nervoso para isso. Ah, tô nervoso para aquilo. Tô nervoso para isso. Tô nervoso para aquilo. Não decido, não decido. Mas fica ali carregando as questões na cabeça, o que também não favorece o processo. Né? O processo se trata de soltar. Né? A emoção, eu sinto ela quando a minha emoção, quando eu estou em alinhamento, que ela traz uma fluidez. Né? Você mais flui dentro do teu corpo do que você controla alguma coisa. Então a emoção ela remete um pouco a soltar. Ela remete um pouco à incerteza, mas não vê a incerteza como algo negativo, né? Porque ser emocional é ser incerto, porque no primeiro momento sempre é incerto, né? Então abraçar a incerteza, fazer as pazes com ela, né? Porque quanto mais você faz as pazes com a incerteza, com um eu não sei ainda, mais o que é correto vai ser fluido, né? Vai fluir por meio de momentos de alta, momentos de mais baixa, mas você não sobrecarrega o sistema emocional com decisões, você solta. Né? E aí, na hora certa, a decisão correta, ela parece que tudo colabora para aquilo. Né? Então, tudo começa a colaborar. Entende? Você percebe que o campo favorece, os ventos estão a seu favor. E daí a decisão de uma clareza acaba acontecendo. Né? E daí você vai ver que a decisão vai te levar para um sentido de você, de certa forma, de uma clareza, de uma decisão que você decidiu. Porque para um ser emocional decidir uma coisa e se comprometer com uma coisa que ele não quer fazer, cara, é tortura, entende? Vai distorcer aquele campo emocional e você decidindo uma coisa com a cabeça, você nunca vai saber se aquilo é correto para você. E isso num campo de uma pessoa que é meio indecisa, que são os emocionais, meu Deus do céu, isso é a morte, né? O sacrifício de um ser emocional é ele viver uma vida que não é para ele, né? Então, ele nunca vai ter clareza do que ele está fazendo e sempre vai sentir que um descompasso profundo com tudo na vida dele que vai sempre distorcer essa onda dele. Os altos vão ser muito altos, o baixo vai ser muito baixo, porque o alto vai ser muito alto, porque quando tá na alta, você quer manter aquilo para sempre, você que acha que consegue fazer, é agora que as coisas vão dar certo, e aí você também sai do compasso. Na baixa também, você está muito na baixa, então naquele momento você nega tudo, você quebra tudo, você sabe? E também às vezes não é essa a forma de processar, não é a forma do processar emocional, do campo dos sentimentos, né? Outras coisas dos sentimentos é que o sentimento ele é a experiência, ele é sentido, emocionais são sensíveis. Então nós temos uma sensibilidade, cada um com a sua própria sensibilidade, que precisam viver a experiência, né, para sentir ela. Então não adianta você olhar para o futuro e pensar, vou fazer isso ou aquilo, sendo que você tem que sentir a experiência até certo ponto para aí falar, agora eu entendi, agora eu estou claro, né? Agora houve uma clareza. Não adianta você ficar pensando em coisas, sendo que você precisa viver para saber a verdade. Você precisa viver momentos mais altos para ter certas perspectivas, daí momentos mais baixos que você vai ver aquilo sobre outro jeito, mas sem decidir, respirando. Mais respirando do que qualquer coisa, porque a onda passa. Então, a baixa passa, a alta passa. Sabe? Não adianta você tentar fugir. Vai sempre ter a alta, vai sempre ter a baixa. A questão é como que você está passando por esses movimentos, né, internos, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre esse campo emocional. É isso. Se você é um manifestador, você vai iniciar, mas se você é emocional, você tem que esperar. Você tem que esperar para saber o que você vai iniciar. Você é um gerador emocional, provavelmente vai vir uma coisa para você, você vai responder, mas você vai acreditar na primeira resposta? Não, você vai soltar, você vai falar, não, volta depois. Se voltar, é para ser. Se não voltar, nem é para ser. Você entende? Tem uma ideia na cabeça? Ah, talvez isso não seja para ser. Solta, solta, solta. Porque quanto mais você solta, mais você permite que o seu plexo solar flutue.
e sinta aquilo que ele precisa sentir, né? Então não se apega muito a nada, sabe? Nem às suas emoções, já que elas mudam. Tipo, abraça o tempo e ele vai te abraçar de volta. Espero que tenham gostado e até a próxima.